E a série que nós iniciamos no domingo passado tem por tema a Bíblia e a nossa responsabilidade político-social. É uma mensagem muito mais reflexiva, de ensino, de correção, do que uma mensagem com outra finalidade. Então o tema dessa série é a Bíblia e a nossa responsabilidade político-social. Hoje é a parte 2, vamos terminar no próximo domingo, dia 21. Hoje é a parte 2. E é importante, querido, tenho certeza que alguns dos irmãos aqui, por diversas razões, não puderam estar no último domingo. Então é importante para que você entenda o todo, entenda o contexto da mensagem, que você entenda o que foi falado no último domingo, que vai ser falado no próximo também, né? Por isso é uma série, há um começo, um meio e um final. E os pontos, eu vou só mencionar aqui, os pontos que nós trabalhamos no domingo passado foram, dentro dessa série, a Bíblia é nossa responsabilidade político-social, foram, primeiro, o cristianismo não é uma ideologia. O cristianismo é quem dá significado à vida. Só a vida por meio do projeto de Deus, Cristo, ok? Sem Cristo não há vida. Então o cristianismo não é uma ideologia que está em concorrência com outras ideologias. O segundo ponto que nós falamos foi a Bíblia, a palavra de Deus, ensina sobre política e sociedade. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A Bíblia ensina sobre política e sociedade. Terceiro ponto que falamos foi: o governo de Cristo só pode ser integral. Se o governo de Cristo não for integral, você não é um cristão, ou seja, um pequeno Cristo, um representante de Cristo. Hoje de manhã eu usei um exemplo. Imagina uma forminha de gelo. E tem várias pedrinhas de gelo lá dentro daquela forma que você põe gelo para fazer. E nós muitas vezes vivemos, ainda que eu declare de forma diferente, mas às vezes a nossa vida é assim: uma pedrinha de gelo é minha vida conjugal, a outra pedrinha de gelo é minha vida profissional, a outra pedrinha de gelo é minha vida, sei lá, minha viagem. A outra, aí uma das pedrinhas de gelo está escrito assim: Jesus. Essa é a vida religiosa, essa é a vida que Jesus combateu, é exatamente essa vida que Jesus combateu. Quando a religião se torna um pedaço. E aí a hora que eu vou, na juventude, escolher um cônjuge, eu deixo Jesus de lado. Na hora que eu vou fazer um negócio, eu deixo Jesus de lado, porque a minha mente é assim: eu lembro que Jesus existe domingo. Eu lembro que Jesus existe e Ele é um Deus adorado uma vez na semana. E aí quando eu vou votar, exercer a minha cidadania, eu deixo Jesus de lado. Porque eu acho, porque não conheço a palavra, acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Na mente do religioso, não mesmo. Na mente de quem está verdadeiramente salvo, Jesus é Senhor de todas as áreas da nossa vida. Todas. Não entreguei uma parte, eu não me converti 82%. Ou me converti de verdade, ou não há conversão. Ou eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu vou dar um exemplo aqui que eu nunca dei, mas eu uso no Logos. A gente ouve falar muito, por exemplo, sobre roupa, no meio de igrejas aí. E aí, querido, você fica assim: que roupa que eu uso, que eu não uso? Será que eu devo usar a roupa X? Porque essa roupa aqui talvez vai mostrar sensualidade, vai mostrar uma parte do corpo, vai mostrar... Querido, não use uma roupa, exemplo aqui é simplesinho. Ninguém aqui, acho que a gente raramente que fala de roupa, acho que uma vez a cada 10 anos talvez. Não use uma roupa, ou deixa de usar, não faça essa escolha por causa da igreja, ou por causa que o pastor falou lá no domingo, ou porque tem uma roupa que ela é decotada, mas eu não vou usar porque pode ter alguém lá. Está errado, querido. Sabe qual é o meu conselho para você? Usa. Porque o que precisa decidir o que eu faço, deixo de fazer, até onde eu vou, até onde eu não vou, até que horário eu fico, qualquer hora de ir embora, é o senhorio de Jesus sobre a minha cabeça. Não vou usar essa roupa aqui,
porque ela não glorifica a Deus. Afinal, a Bíblia que eu creio diz: tudo que você for fazer, faça para que Deus seja glorificado. Será que Ele vai ser glorificado na sua sensualidade lascívia? Estou dando um exemplo simples. Isso é vida com Deus. E verdadeiramente queremos aqui que você tenha vida com Deus, de verdade, que Jesus seja Senhor da sua vida. Dias que você fala sim para algumas coisas e não para outras, porque Jesus é Senhor da sua vida. Quantas vezes fui convidado para ir em baile de alunos, quando eu dava aula aqui durante 9 anos, várias vezes fui convidado e fui, sabia? Fui, cheguei lá, vi eles entrando, aí um entra com moto, outro entra com papagaio, o outro entra voando, é assim conforme o que ele gosta, não é? O cara entra fazendo mágica, cada um é de um jeito. Aí depois vai lá homenagear os professores, a gente recebe plaquinha, tal. Aí depois disso vem a janta, parte boa, talvez a melhor, né? Vem a janta, e depois da janta, querido, quem me conhece aí sabe, tenho o dom de sumir. Sumo, não dou tchau para ninguém. Não vai fazer diferença eu dar tchau, o pessoal já me conhece lá. Já vi eles entrarem, celebrei com eles aquela vitória, já participei da homenagem dos professores, já jantei, vou fazer. Para mim não tem mais o que fazer lá. Depois o trem vai virar coisa que para mim, na minha relação com Deus, não faz mais sentido. Então às vezes meia-noite e meia, 1h da manhã, depois da janta, tomei uma coquinha, falo obrigado, vamos embora para casa, Jesus, e aí Ele vai comigo, né? E pronto. Ninguém me falou assim, você tem que ir embora, tal hora. Pronto. O que define é o senhorio de Cristo, que foi o meu terceiro ponto. Ele precisa ser integral, e é esse direcionamento para a nossa vida. E o último ponto que eu ensinei foi: o céu e a terra, o céu e o inferno são duas realidades. Da mesma forma que o céu é uma verdade, o inferno também é. E quem falou bastante sobre isso foi aquele que eu e você estamos chamando de Senhor aqui e adorando essa noite. Ele ensinou sobre isso. Eu li com vocês aqui um texto do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, verso 13, quando o apóstolo Paulo fala dos inimigos da cruz de Cristo. Estão lembrados? Tem gente que é inimigo da cruz de Cristo nos dias de hoje. Eu preciso lembrar isso. Então nós vamos começar a parte 2. E eu vou com você a 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. A minha pergunta para você, antes de ler esse verso, aliás, a tela não tem aqui, mas tem aqui, então eu vou conseguir ler bastante texto com vocês hoje, que hoje de manhã eu não consegui. Meu primeiro ponto aqui essa noite, antes de eu ler 1 Coríntios 2,16, é: a Bíblia, a palavra de Deus, é de direita ou de esquerda? Para chutar o pau da barraca logo no começo, ok? A Bíblia é de direita ou de esquerda? Vamos ler 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Paulo está falando, já deixa depois para mim, Nicole, no 2 Timóteo 3,16. Paulo está falando, o texto que eu citei aqui. Paulo está dizendo sobre, olha, eu não posso compreender as coisas naturais, as coisas espirituais de forma natural. Paulo está falando, o que é espiritual se compreende através do Espírito Santo de Deus. Ninguém nunca vai compreender as coisas de Deus por força humana, por pressão humana. É obra do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que é Ele, o Espírito de Deus, que convence o ser humano do pecado, da justiça e do juízo. E Paulo está dizendo agora, nós quem? Olha o tema, a Bíblia é nossa. Nós agora temos a mente, o pensamento de Cristo. Nós que entregamos a vida para Ele de verdade, que agora eu digo sou cristão. Então, como disse Jesus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, João 14, 21, este aí é o que me ama. Então existem marcas do cristão. O cristão não é um cristão simplesmente porque ele diz de boca para fora.
Paulo está dizendo, olha, nós temos a mente de Cristo. Nosso pensamento, e a mente, querido, é o que governa. É por isso que nós somos descritos na palavra como um corpo. A igreja é descrita como um corpo. E Cristo, a cabeça desse corpo. Porque é a cabeça que governa todo o corpo. Eu estou aqui falando e gesticulando porque o cérebro está coordenando tudo isso. E Paulo está dizendo aqui, olha, agora que nós vivemos o novo nascimento, porque lembra Nicodemos? Nicodemos chega para Jesus. Nicodemos, um homem importante, um homem rico, aliás, milionário, conhecido no seu tempo pela sua riqueza, conhecido no seu tempo pela sua influência. Nicodemos vai à noite ter com Jesus, cheio de coisas dentro de si, vira para Jesus e diz, Jesus, o que é que importa para o ser humano? E Jesus responde para Nicodemos o quê? O que importa é nascer de novo. Nascer, isso é que verdadeiramente importa. Aí Nicodemos fala, mas Jesus, como é que eu volto para a barriga da minha mãe? Jesus, não, filho, estou falando de nascer do Espírito. O ser humano precisa nascer da mãe, mas precisa nascer em meu nome. Precisa viver o novo nascimento. E quando eu vivo o novo nascimento, eu entreguei a minha vida para Jesus de verdade, eu não tenho outros deuses, Ele é o único caminho, como eu falei semana passada. Quando eu entreguei a minha vida, eu passo a ter a mente de Cristo. Senhor, o que é que direciona a minha vida? A mente de Cristo. Aí eu vou com você em 2 Timóteo 3,16, que diz assim, vou precisar caminhar, ok? 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a escritura, aqui palavra, toda a escritura, com E maiúsculo, palavra de Deus, é inspirada por Deus e útil para, atenção aqui, 4 coisas: o ensino, a repreensão, a correção e a educação na justiça. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus é apta para o ensino, repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então o que é que nos ensina, o que é que nos direciona? A palavra de Deus. E aí alguém pergunta assim, a Bíblia é de direita? Eu perguntei para você, a Bíblia é de direita ou a Bíblia é de esquerda? E a resposta é nenhuma coisa e nem outra, naturalmente. Naturalmente. Porque muito antes dessa dualidade direita ou esquerda, muito antes dessa questão política, a Bíblia já existia. A gente se engana com umas coisas tão simples, tão simples. Falei semana passada sobre contribuições do cristianismo, e citei várias, e eu vou lembrar uma aqui, que eu não lembrei, diga-se passagem, domingo passado. Uma das que eu quero falar, uma aqui que eu não falei domingo passado, que é a contribuição do cristianismo com a educação. A educação de crianças, o ensino, começa na sociedade judaica. As primeiras escolas, os primeiros professores, a base. Quando chegou em Jesus a coisa já estava formada. A base do ensino e da educação. E aí eu esqueço que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o fundamento, o alicerce para tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. E por isso que eu fico às vezes achando que eu preciso levantar uma determinada bandeira alguma coisa politicamente, para falar, por exemplo, sobre questões morais, quando a Bíblia ensina sobre princípios morais muito antes do que qualquer outra coisa. Muito antes do que qualquer outra coisa. Às vezes eu acho que eu preciso da Bíblia para falar de conservar princípios, ou ser um conservador. A Bíblia já ensina sobre conservar os marcos, os princípios. Princípios são eternos, queridos. Grava algo que estão querendo destruir aí. Os princípios são eternos. Os tempos mudam, os métodos mudam, as maneiras mudam, mas os princípios não mudam. Vamos levantar a bandeira da direita, que é a bandeira da família. A bandeira da família é a bandeira bíblica, muito antes de ser qualquer outra. Ou eu estou ficando doido? Muito antes de ser bandeira política, é o projeto de Deus. E o que me importa é a mente de Cristo e não a bandeira do ser humano. O que me importa é o que a palavra de Deus verdadeiramente diz e não o que
a ideologia humana levanta. E aí vem alguém achar que, por exemplo, vou dar um outro exemplo, e vou dar vários aqui hoje. Nossa, Paulo Freire é o brilhantismo no que diz respeito à educação. Que bobagem, com todo respeito. Paulo Freire com certeza deve ter suas contribuições, mas uma de suas obras, Pedagogia do Oprimido, que é muito mais uma autobiografia sobre a sua infância, e muito mais um libelo social, que quer trazer uma ideia social do que uma contribuição pedagógica. Ele fala assim: todos nós somos bons, na verdade, todos nós somos bons, a nossa natureza é boa, e a Bíblia diz que Deus olhou para a terra e não encontrou um justo sequer. Desculpa, Paulo Freire, mas é um fracasso essa tese. Não encontrou um justo sequer. Todos pecaram, diz a palavra de Deus, e separados foram da glória de Deus. E aí eu acho assim, nossa, que maravilhoso. Maravilhosa é a palavra de Deus, querido. Maravilhoso é o plano de Deus, maravilhosa é a mente de Deus. Isso é maravilhoso. Agora há uma diferença quando eu falei assim, a Bíblia não é nem de direita nem de esquerda, mas eu preciso pontuar uma diferença aqui. A direita empresta valores da palavra. Empresta valores da palavra. Por que eu digo empresta? Porque não é dela, não nasceu com ela, não começou com ela, mas ainda assim alguns levantam e dizem, olha, né, Deus, fala de Deus, fala o nome de Deus, ou diz a palavra, ok, ela empresta valores da palavra, e às vezes, como eu disse, se lembra da palavra, ou se lembra de Deus. Não estou dizendo que segue a Deus, que adora a Deus, longe disso. E eu disse aqui semana passada, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque tem irmãos que talvez não estavam. Falei, irmãos, meu compromisso aqui é com a palavra de Deus, não é falar o que você quer ouvir. Meu compromisso é com o Senhor aqui. Fecha parênteses. Agora a esquerda, a diferença está que a direita empresta, a esquerda sequestra. Por que sequestra? Porque não reconhece. Não reconhece que é fruto da palavra de Deus. Vamos estender as mãos para os pobres e olhar para os necessitados. Claro que temos que fazer isso. Fazemos isso aqui há muitos anos aqui nessa casa, por exemplo. Muitas das ofertas que você entregou aqui vão se reverter há muitos anos aqui em cesta básica para pessoas carentes. São muitas, são centenas de cestas básicas todo mês. Sabia? Todo mês. Então nós temos que estender a mão para o necessitado, lógico. Com certeza. Mas esse valor não nasceu em uma ideologia humana. Esse valor nasceu na palavra do rei. É dele. Então se é dele, eu preciso reconhecer que é dele. Eu preciso reconhecer que a fonte é ele. Que ele é a fonte dos princípios a qual nós estamos seguindo. E aí, querido, tem tantas outras coisas que eu podia responder aqui. Tantas outras coisas. Alguns vão dizer assim, não, a palavra de Deus é machista. Meu Deus do céu. Costumo dizer, falei outro dia com os jovens, a palavra de Deus protege as mulheres de Gênesis e Apocalipse. Lê Gálatas capítulo 3, lê Êxodo capítulo 30, lê Números capítulo 30. É Deus protegendo as mulheres o tempo inteiro. A palavra de Deus é racista, é Apocalipse 5 dizendo que Jesus nasceu para toda raça, todo tipo de raça, todo tipo de tribo, todo tipo de pessoa. A palavra, queridos, a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é perfeita, e Deus sabe muito bem. Agora escute aqui uma coisa. Se eu agora sei, se está claro para mim, que a palavra de Deus não é de direita e nem de esquerda, e graças a Deus por isso, porque como eu disse domingo passado, aonde é ser humano, às vezes a gente pensa assim, nossa, meu pensamento é de direita, e o comércio é maravilhoso, e o mercado é maravilhoso. Falha, comete falhas. Eu sou de esquerda, e o Estado tem que ser forte, e o Estado tem que ser... Falha, e como falha? E como falha? Vão falhar, querido. O que é estrutura humana vai falhar. Agora, o que permanece? Passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras permanecem para sempre. Aleluia. Querido, nós precisamos responder que cristãos que somos verdadeiramente, se isso aqui verdadeiramente guia a nossa vida. Segunda coisa que eu quero que você entenda, que é algo que eu só pincelei na semana passada.
Qual é o papel do cristão? Fala comigo, cristão. A igreja local e o Estado. Pensa aqui. Primeiro, papel do cristão. Como eu já disse semana passada, ser um pequeno Cristo, ser um representante de Cristo. Quando Jesus falou assim, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Você e eu fizemos algo hoje aqui que só a Deus é digno e só a Ele pertence a adoração. Só a Ele pertence o louvor. Só a Ele pertence esse ato de pra te adorar, ó Rei. Só a Ele pertence. Só a Ele significa que eu não preciso de outro Messias. Significa que se eu devo dar a Deus a adoração, eu não preciso de outro líder que seja colocado na posição de Messias, o Salvador, a resposta, aquele que tem a solução, porque a solução é Jesus e só Jesus, e sempre vai ser só Jesus. Não nos enganemos, querido. É claro, falei semana passada, vou repetir, é claro que nós, aliás, em toda eleição, querido, em toda eleição, nós vamos lidar com o caminho do mal menor. Toda eleição, não se engane. O caminho do mal menor. Quem é aquele que está mais próximo? Porque não vai estar perfeito. Quem é aquele que vai estar mais próximo daquilo que a palavra de Deus diz? Quem vai estar mais próximo daquilo que a palavra de Deus ensina como princípio? Aí eu vou para esse caminho. Não é por uma questão de bandeira X, ou é porque eu vou por aquele que eu entendo claramente que está mais próximo. Agora entenda, vou ler um texto aqui, estou dizendo aqui, o papel do cristão. Êxodo 18, olha o que diz esse texto, escute aqui. Escuta agora, estou lendo, o que eu vou dizer, Moisés, ok? Eu o aconselharei, e que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, versículo 20. Ensina-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Versículo 21, Êxodo 18, 21. Preste bem atenção no que esse texto diz. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus. Estou lendo a Bíblia que você tem na mão. Homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo. Eu vou repetir o versículo de Êxodo 18, 21. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, homens que temem a Deus, homens que odeiam a corrupção, são esses que a palavra de Deus está dizendo, deve ser chefe do povo. Tem um monte de texto que nós vamos ler aqui hoje, querido, que vai chacoalhar o seu coração. Coloque homens que temem a Deus como chefe do povo. Agora, querido, nós estamos trilhando esse caminho? Olha o que nós estamos vivendo. Eu quero que você grave uma coisa aqui, querido, porque meu sonho é que eu esteja errado. Essa eleição que vamos viver daqui a alguns dias, mais do que nunca, não que as outras não tenham sido, diz respeito à justiça e liberdade. Eu quero que você grave essas duas palavras aqui. Diz respeito à justiça e liberdade. E uma das liberdades é sobre o culto, porque a gente fica alheio, querido. A gente acha que tem coisa que é poesia. Tive a oportunidade de fazer amigos nos Estados Unidos da América, querido. O mundo inteiro quer entrar lá dentro. Quando você chega nos Estados Unidos, você descobre que existem países que você nem sabia que existia. Me lembro de ter sido colega de classe de uma moça de Mianmar. Você sabe onde fica Mianmar? Levanta a mão, quem sabe onde fica Mianmar? 1, 2, 3, 4.
5. Olha o tamanho do nosso auditório. Gente do mundo inteiro, querido. E muitos desses lugares, como meus amigos chineses, não podem cantar louvores igual cantamos aqui essa noite. Será que vamos tapar os olhos para isso? Vamos tapar os olhos para isso? Eu não estou falando, eu vou citar um monte de coisa aqui que é fato. Contra fatos não há? Ah, que bom, sabemos, são fatos. Como eu falei, nós nunca vamos achar um estado de perfeição, mas contra fato não há argumento. Temos um problema sério chamado liberdade. Muitos lugares não há liberdade de culto, não há liberdade de adoração, não há liberdade para se cultuar a Deus e muito menos para ler essa palavra. Muito menos. E esse texto está me dizendo, olha, coloca como chefe do povo quem teme a Deus. Coloca como chefe do povo quem odeia a corrupção. Aí eu estou lidando, vocês devem se lembrar, né? Tem uns que vão ficar doidos aqui, de eu citar isso. Você deve se lembrar de Freud. Meu Deus, pastor, que loucura. Aí o Freud fala assim, olha, quando vou citar nome aqui, porque eu não lembro os nomes que ele usava, mas o Freud diz assim, olha, quando o João fala do José, eu conheço mais o João do que o José, não é assim? Sim ou não? Isso aí. Aí um fato que nós estamos vivendo aqui. O João fala assim, o José é um criminoso. O José quer voltar à cena do crime. O José quer roubar novamente. O José cometeu crime. O José é bandido. E em 2022 o João falou assim, José é bom, gente. José é bom. José tá bom. Não, estou junto com o José. Qual é a nossa resposta? Eu estou falando aqui de um fato, ou eu criei essa ideia aqui? Eu criei essa ideia? Estou falando de um fato, querido. De um fato sério, e a Bíblia está dizendo, coloquem homens que temem a Deus. Ah, pastor, está difícil. Vai para o que está mais próximo. É o que eu estou dizendo para você. E este aqui é um papel da igreja, querido. E eu vou chegar aqui em textos que você vai ficar assim, meu Jesus, me ajuda. Coloca homens que temem. Porque o José dizia uma coisa, agora é tudo o contrário. E ele quer viver o contrário, porque o que importa é o projeto de poder, o que importa é o dinheiro, o que importa é enganar o povo, isso que importa, o que importa é eu estar lá. Temor a Deus passou bem longe. Bem longe. Como diz meu pai, não fica nem vermelho para falar um negócio desse. Impressionante. Agora, escute aqui. Se o papel do cristão é ser um pequeno Cristo, qual é o papel da igreja? Fala para mim, qual é o papel da igreja? Deixa eu dizer uma coisa para você. Vou citar rápido aqui. Servir a cidade é um papel da igreja. Nosso papel não é ficar aqui batendo na prefeitura que me dá. E a gente fala isso aqui com tanta graça e alegria, porque a nossa história aqui, 18 anos, é uma história privada, para a glória de Jesus. Às vezes que a gente pôde, a gente serviu o município. E toda vez que Deus permitir, nos der condições, nós queremos servir o município. Como fizemos tantas vezes. Já recebemos moção de aplauso disso e daquilo. Porque é papel da igreja, não é sugar o poder público, é servir o poder público. Servir a sociedade. Formar pessoas para que sejam líderes, para que sejam luz, para que sejam enviados. Esse é o papel da igreja. Agora tem um papel da igreja que eu não posso esquecer aqui, e eu quero que você se escandalize com o que eu vou contar aqui. Fala comigo, oração. Oração, querido. Oração. Às vezes a gente fala, briga, e fala o que não deve, o que a Bíblia chama de palavras torpes, que tem um ão no final, né? A gente fala tanta coisa, e fala. Eu quero te fazer uma pergunta, você tem orado pelo Brasil? Deixa eu dizer uma experiência que eu vivi. Eu não sei se você se recorda que dia foi dia 7, não está anotado ali, e eu não preciso anotar, porque está na minha memória. 7 de abril de 2018, sábado. Estava eu, minha esposa,
meu filho mais velho, Benjamin, dentro de uma loja chamada Five Below, que significa assim, que ela vende de $5 para baixo as coisas, mais ou menos isso. E até que eu peguei o celular dentro de um lugar chamado Grapevine Mall, lá na cidade de Dallas. E eu peguei o celular e vi algo acontecendo, uma notícia. Disse para minha esposa, falei, amor, eu vou sair, vou ali fora, no corredor. Shopping, dia de sábado, é vazio? Cheio de gente. Sentei num banquinho de madeira, que tem, banquinho de madeira igual tem aqui. Sentei num banquinho de madeira, baixei minha cabeça, orei e chorei pelo nosso Brasil. O dia que nós estávamos tendo um ex-presidente ser preso. Você diz, pastor, tem que colher. Claro, a Bíblia diz que tem que colher, todo mundo, inclusive eu e você. Se cometer coisa errada, fazer coisa errada, tem que colher. Cometeu o crime, tem que colher, tem que responder, ok. Mas é meu papel. Porque para o meu país, e quantas histórias de país eu conheci, eu não gostaria que essa fosse a história. O meu desejo é que o Brasil, o país que eu amo e nasci, nunca mais tenha um presidente preso. Independentemente de qual partido, eu gostaria que, seja quem for que estivesse lá, o cara fosse honesto, temesse a Deus e pensasse no povo e governasse de verdade. Eu não tenho desejo de ver as pessoas presas. Não pense você que o cara fez mal e parará. Uai, querido, pode ser verdade. E muitas são, vou citar algumas aqui. Agora o papel da igreja, e deixa eu dizer uma coisa para você, querido. A omissão da igreja é trágica. E a ação da igreja é libertadora para uma nação, querido. Eu vou repetir, a ação da igreja é libertadora para uma nação. Você já teve curiosidade de ler a história da Coreia do Sul? Faça isso. Observe o que a igreja, de joelhos dobrados, a gente hoje está vivendo uma geração, querido, a coisa está muito complicada, e as pautas, e algumas pautas políticas, querem destruir a família, querem destruir a masculinidade. É quase pecado ser homem agora. Daqui a pouco o nosso papo de macho não vai poder chamar papo de macho mais, porque é machismo e por causa disso e daquilo. Sabe qual que era o destaque da Amazon para produtos para venda no Dia dos Pais? Videogame. Porque hoje, querido, hoje está proibido ser homem. Está quase proibido ser macho, não no sentido machista, de homem responsável. A mesma China que proíbe a pregação do Evangelho é a China que tem curso, cujo tema do curso é como ser homem. E preza pelo ensino para que os homens sejam homens. Sabe por quê? Porque sabe que um estado sem homens fortes vai ser fraco. Qualquer lugar onde os homens são fracos, esse lugar é fraco. Qualquer lugar. Hoje está tudo assim, a igreja, que a gente não podemos fazer um culto de mais de 2 horas, porque se a gente faz um culto de 2 horas, aí o homem já bota o dedo, hoje o pastor fez um culto de 2 horas e 2 minutos, nossa, muito longo esse pastor Diogo. Os homens, qualquer coisinha está repreendido mesmo, qualquer coisinha assim, ai meu Deus, que coisa, está muito calor esse templo. Que dia que vão colocar forro nesse negócio logo, que eu não aguento mais isso aqui. Homens. O salmo que ele leu aqui, vou traduzir em outras palavras, falou assim, as mulheres não precisam fazer nada, os filhos não precisam fazer nada, e os netos não precisam fazer nada, porque se o homem se posicionar diante de Deus, a geração inteira vai ser abençoada. Lê o Salmo 126, querido. Lê o Salmo 126. Nós precisamos ensinar nossos meninos a serem homens, porque estão querendo destruir a masculinidade.
É a força das mulheres, As mulheres são fortes por natureza, querido. Fazem as coisas quase de 10, 9 melhor do que nós. Mas o que está sendo construído aí, destrua os homens, porque se você destruir os homens, você destrói a sociedade. E eu vou ler um texto aqui para falar sobre isso. Agora entenda aqui uma coisa. Precisamos orar. E quando é que o papel da igreja, entenda, quando é que o papel da igreja e do cristão estão em comum? Que justamente contrasta com a cultura atual, que é justamente na cobrança. Porque a cultura atual, querido, você não pode cobrar nada, não é assim? Não cabe a mim, quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? Se você quer ser feliz, ouça o seu coração, querido, vá ser feliz, quem sou eu para falar alguma coisa? Vá seguir o seu coração, como diz o profeta Jeremias, porque ele tem pressa de fazer o mal, corre para a perversidade e é enganoso. Então vai para esse buraco que você vai ver o que você vai colher. A geração de hoje você não pode falar mais nada desse jeito. Agora eu vou citar alguns exemplos para você, eu tenho vários ali, eu vou citar alguns. Vamos para Daniel 4, você estava em Êxodo 18, mas eu vou já para Daniel. Portanto, ó rei, ó Daniel, falando com o rei, crente em Cristo Jesus, cristão, pequeno Cristo, Daniel vira para o rei, portanto, ó rei, aceite o meu conselho, abandone os seus pecados, praticando a justiça, e acabe com suas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, assim, talvez, a sua tranquilidade se prolongue. Daniel botando o dedo na cara do rei, para dizer, rei, se converta dos seus pecados. Jeremias 29, exemplo, não vou ler. Isaías 13, outro exemplo. Jeremias 46, outro exemplo. Ezequiel 25, outro exemplo. Queridos, Lucas capítulo 3, põe para mim, Lucas 3, 18 a 20. E assim com muitas outras exortações, olha aqui, com muitas outras exortações, João o Batista anunciava o evangelho ao povo. 19, mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por João por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou a todas as outras, ainda esta, mandou prender João. Escute, João foi lá repreender o rei, cara, o líder, e pensa num homem que era temido, João Batista. Herodes mandou cortar a cabeça do cara por insistência da mulher, porque ele não queria fazer isso, por temor, porque sabia quem João Batista era diante de Deus. Atos capítulo 24, verso 25. Olha o que diz Atos 24 e 25. Quando Paulo começou a falar sobre a justiça, escute, o domínio próprio e o juízo vindouro, Félix, o líder político, ficou amedrontado e disse, por agora, você pode se retirar. Quando eu tiver oportunidade, eu vou te mandar te chamar de novo. Olha isso. Paulo repreendeu outro líder, o cara ficou com medo, a ponto de pedir para Paulo, vai embora. Vai embora. Ficou com medo. Quando der, eu te chamo de novo. Homens que se posicionaram, querido. Hoje a gente vê pessoas dizendo assim, eu sou profeta. Aí o cara olha para o casal jovem, 3 anos de casado, e fala assim, eu vejo que vocês vão ter um filho. Também vejo. E nem sou filho de profeta, sou mestre. Eu vejo que você vai ter um filho. Também vejo, todo mundo aqui vê que um casal com 3 anos de casado provavelmente vai ter um filho. É mais ou menos assim. Agora vai olhar para os profetas. Aí talvez você pergunte assim, meu Deus, será que a Bíblia fala sobre política? Querido, nós estamos falando aqui sobre hermenêutica bíblica, a maneira de olhar a Escritura, interpretar a Escritura. A Bíblia é toda sobre isso. Os profetas profetizavam sobre uma nação inteira. Os profetas profetizavam sobre Faraó, sobre reis, sobre governadores, sobre líderes do povo. Literalmente davam de dedo na cara e diziam, se converta dos seus maus caminhos. Profetas que se levantavam para dizer o que era de Deus, e quando líderes estavam errados,
E a gente acha que tem que pregar o amorzinho apenas. Tem que pregar assim, só a coisinha tranquila. Aliás, hoje em dia assim, eu li no início o texto que fala que a palavra é apta para corrigir, discernir. Aí tem um vídeo rodando aí que o cara fala assim, não, mas a igreja não é agente transformador. A igreja é agente do reino de Deus que prega a palavra que é apta para corrigir, repreender, ensinar. E o Espírito Santo usa a palavra que foi pregada pela igreja para transformar a pessoa. Porque a gente acha hoje, ouve uns coaches, uma galera aí dizendo assim, nossa, não, outras palavras assim, seja omisso, não faz mais nada. E eu vou ler esse texto sobre isso. Wayne Grudem, vou citar uma frase aqui de Wayne Grudem, um dos maiores teólogos da atualidade. Ele diz assim, pessoas fiéis a Deus, escute, têm a responsabilidade de dar testemunho dos padrões morais da Bíblia, com base nos quais todos terão de prestar contas, todos, inclusive quem ocupa cargos públicos, fecha aspas. Esse livro aqui se chama Política segundo a Bíblia, é uma frase que está na página 83. Política segundo a Bíblia. Wayne Grudem. Olha, entenda isso, querido. Não podemos nos acovardar. Não podemos ficar calados. E aí eu faço menção aqui, querido, porque, e vou citar um nome aqui porque é público. Como eu citei semana passada sobre Israel, e falei assim, vamos para o caminho do que está mais próximo, porque todo mundo é pecador. É impossível eu falar assim, sou cristão e apoio quem apoia, pode ser até eu não apoio, mas eu apoio quem apoia pautas do aborto. Se você apoia quem apoia pautas do aborto, você não pode ser cristão. Não dá. E aí eu vou repreender aqui um senhor chamado Edir Macedo. E não estou falando da igreja, e nem de quem está lá, mas falso profeta, desculpa, querido, mas é meu papel como pregador da palavra, como ele é, que publicamente disse, eu sou a favor do aborto. Falso profeta, como Jesus disse, que nos últimos dias levantaria um falso profeta, enganando até os escolhidos. Ou eu acredito no que Jesus falou, ou eu não acredito. Jesus falou, vão se levantar falsos profetas que vão querer enganar até os escolhidos. Vão pregar dentro da igreja. E vão dizer dentro da igreja que apoia o aborto. Falso profeta. Apoiar o assassinato, e alguém vai dizer, não pastor, mas às vezes, eu não estou falando, às vezes é caso de salvar a mãe. Querido, eu não estou falando disso. Eu estou falando de quem quer matar bebê por vaidade. Nos 10 mandamentos, um deles é não matarás. Porque a vida de Deus é vida. Vida com Deus é vida. Não estou falando de salvar. Eu contei uma experiência aqui domingo, hoje de manhã, no nascimento do Anthony, o guri está ali, ó, do meu filho. Eu escrevi uma carta para a médica por causa dos problemas da minha esposa de gestação. Escrevi uma carta para a médica, andei 25 minutos de carro, entreguei na mão da secretária dela, e na carta dizia, doutora, eu preciso que você faça o parto o mais rápido possível. E em primeiro lugar, acima de tudo, eu preciso que a senhora cuide da vida da minha esposa. Eu preciso da minha esposa comigo. Foi duro escrever aquela carta, mas eu escrevi e entreguei para a doutora. E ela atendeu o meu pedido, marcou o parto mais rápido que dava. E eu não estava dizendo, mata meu filho, não importo com meu filho, não estou nem aí para o meu filho. Não era isso, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Estava dizendo, eu preciso da minha esposa. Isso não é aborto. Agora, quem mata porque é vaidade, mata com a alegação de que meu corpo, minhas regras, mas na hora da vacina isso não vale. Tem coisa que não dá para caminhar como cristão. Escute aqui uma coisa. 1 Pedro capítulo 2, verso 13. 1 Pedro 2, 13. Olha o que diz o texto. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, vou chegar aqui, quer seja o rei como soberano, 14. Quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para, olha aqui, ó. Por que as autoridades foram constituídas? E a autoridade, o ofício de autoridade, e não a pessoa, o fulano de tal? Olha aqui, ó. Tanto para castigo dos malfeitores,
como para louvor dos que praticam o bem. Autoridades que foram constituídas para que haja ordem e para que não vivamos um sistema anarquista. Porque quem faz o mal precisa colher por causa do mal, e o texto está dizendo assim, e para que a autoridade civil louve aquele que faça o bem. Aquele que faz o bem. Aí eu te pergunto, querido, onde é que você está indo nesse aspecto? Para que lado você está indo? Nós temos por um lado quem defende pautas de enfraquecimento da polícia, defende pautas de legalização das drogas. Alguém aqui já lidou com algum drogado? Com alguma família de algum drogado? Levanta a mão aí. Baixa a mão, por favor. Você quer que legalize as drogas? Não, né? Porque só quem lidou com um drogado sabe o desastre e o sofrimento que é lidar com isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você já deve ter, eu vou te contar uma outra experiência que você já deve ter ouvido. Escute, ouvido. Eu ouvi ontem aqui no Summit algumas vezes as pessoas citarem a cidade de Los Angeles, na Califórnia. Aí você fala assim, Los Angeles, na Califórnia. Fomos para lá passar 10 dias, eu e minha família. E aí alugamos um apartamentinho lá no Airbnb e o preço estava bom. Sabe onde nós ficamos? Nós ficamos a 300, 400 metros da calçada da fama. 500 metros daquele letreiro que todo mundo conhece, escrito Hollywood. O local do apartamento, Hollywood. Dentro da grande Los Angeles. Los Angeles, um local governado por um governo de esquerda, e o sistema de governo americano é diferente do brasileiro. Onde se levanta, e você ouve lá o tempo inteiro falar sobre isso, lutamos contra a desigualdade. Ah, que legal. Aí fui eu para Los Angeles. Ei, qual é a sua expectativa quando você pega um avião e decola? Vamos imaginar que você está aqui em Sorriso, você arrumou a mala e você pensa assim, estou indo para Los Angeles, na Califórnia, cara. Você vai triste? Você pensa assim, ai, que duro, queria ir para a Primaverinha. Queria tanto passar minhas férias em Primaverinha, mas eu vou ter que ir para Los Angeles. Seu sentimento, eu estou indo para Los Angeles. Quem gosta de cinema aí, não é o meu caso, mas quem gosta de cinema aí, então, meu Deus, que maravilha. Pisei nos nomes dos caras, tudinho lá, pastor Neto, nas estrelas lá. Tem uns lá que era Satanás, falei, vai estar debaixo do nosso pé mesmo, então vamos pisando aqui, em nome de Jesus, agora, porque Deus falou que a serpente vai estar debaixo do nosso pé. Ei, querido, aí um dos lugares que nós fomos chama-se Beverly Hills, conhece? Beverly Hills, o lugar que mais tem rico nos Estados Unidos da América, Los Angeles. Lá o que está a casa da Madonna, a casa do Michael Jackson, a casa do pastor Neviton, a casa de tantos. Ele falou, eu vou para a Primaverinha, ô glória. Estamos juntos, pastor. Lugar que mais tem rico. Sabia? Muita mansão, um negócio assim. Mas o local que quer prezar pelo fim da desigualdade, pesquisa depois do que eu estou falando aqui. O mesmo lugar é o lugar onde há o maior índice de pobreza e miséria nos Estados Unidos da América. Quando nós saímos, está ali minha esposa, pergunte a ela. Quando nós saímos na sacadinha do apartamento, que era pequenininha assim, ó. Sabe o que tinha do outro lado da rua? Eu nunca imaginava que eu ia ver na Califórnia coisas que eu vi. Ainda mais estando no Texas. Que a coisa, lá sim a coisa parece morador de rua, assim, ó, um monte de barraca na calçada. Você fala assim, está tendo retiro da igreja? Será que aqui é o mosaico? Um monte de morador de rua, querido. Centenas.
destruídos por um Estado que libera o consumo de drogas. Pergunta para mim, pergunta para ela, se ela tem vontade de voltar em Los Angeles. Lá você compra maconha, igual a gente vai aqui no Berté e compra água. É legalizado. Não tem erro nenhum nisso. Tem a lojinha lá que chama marihuana. Você compra a hora que você quiser. Lá tem crimes que não são crimes mais. O cara roubou uns quinhentinhos, não é crime. Sabia? Ninguém pode fazer nada. Quando eu fui, tive um amigo que falou assim, vai com a camisa do Texas. Você tem uma camiseta escrito Texas? Eu falei, tenho. Eu falei, vai com ela. Porque não vão mexer com você, vão pensar que você está armado. Não acho que tem que sair andando armado aí não. Mas me falaram isso. Porque eu não sabia o que eu ia encontrar lá. Não sabia o que eu ia encontrar lá. Pautas políticas que defendem crime e que defendem a legalização das drogas. Escute aqui uma coisa, querido. Não dá para nos omitir diante disso. Por falar em omissão, vou te contar um caso que eu trouxe aqui na minha mão. Esse aqui, e eu quero que você entenda, e eu vou abreviar o final agora, eu quero que você entenda o que acontece quando a igreja se rende e se omite. Esse livro aqui foi uma das leituras obrigatórias do meu mestrado. O nome é When Being Jewish Was a Crime, ou seja, quando ser um judeu era um crime. Não tem, infelizmente, tradução para o português. Não existe no português. E este homem aqui, um judeu polonês, se converteu a Jesus através da igreja evangélica alemã. Entregou a vida para Jesus, e eu vou resumir aqui. E esse homem viveu a Segunda Guerra Mundial. E esse homem viu uma igreja que no início, quando o sistema nazista começou a perseguir alguns povos, como negros, poloneses, judeus e outros, quando o sistema nazista começou a perseguir e ir atrás das pessoas, esse homem viu a igreja se posicionar, ajudar algumas pessoas a sobreviver. Mas esse homem também foi preso, esse homem também foi encarcerado, passou por 3 campos de concentração diferentes, passou semanas sem comer, até que um dia ele falou, não quero viver mais, não consigo mais viver. E ele dizia que não entendia o porquê que Deus não deixava ele morrer. E ele teve a seguinte ideia, falou, vou fugir do campo de concentração, porque eu vou fugir, os soldados vão ver e vão me matar. E aprove a Deus o quê? Ele correu, fugiu, os soldados viram e não o mataram. E não o mataram. Deus não queria que aquele homem que já conhecia Jesus, esse homem aqui, morresse. Nem vou contar a experiência de um homem que passou em 3 campos de concentração, que você deve imaginar a tragédia. Mas sabe qual é a tragédia que eu quero te contar? É que ele voltou na igreja. Voltou na igreja, e a mesma igreja que no início protegeu alguns, é a igreja que depois entregou outros. Você conhece a palavra delatar? Disse assim, ó, eu sei onde o Lucas está escondido. Lucas é pastor, pregador da palavra. A mesma igreja que pregava o evangelho e pastores, era a igreja que não podia mais pregar o evangelho. Sabe o que a igreja fazia no culto? Lia os textos enviados pelo governo nazista. O nosso silêncio é destruidor, e a nossa voz é uma voz profética. Eu preciso que você entenda isso. Eu falei aqui semana passada e vou repetir, escute. Falei aqui semana passada e vou repetir. Todas as pautas eu estou falando por mim, naturalmente, mas eu conheço os pastores aqui. Todas as pautas que qualquer governo, seja aqui em Sorriso,
em qualquer lugar que sejam levantadas contra a palavra de Deus, como por exemplo a questão da família, da sexualidade, ideologia de gênero e coisas nesse sentido, nós vamos nos posicionar e vamos dizer que não concordamos. Não vamos ficar em silêncio. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Não vamos ficar em silêncio. E vamos trabalhar. Eu falei para você que Deus vai fazer coisa. Nós vamos trabalhar. Se vem de lá ensinando para os nossos meninos que eles podem ser menina, nós vamos vir daqui, como diz Davi, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, dizendo para os nossos meninos, vocês são meninos, e dizendo para as nossas meninas, vocês são meninas. Essa vai ser a nossa postura. Agora entenda aqui uma coisa, eu vou citar rápido aqui, Romanos capítulo 1, não vou ler, aliás 13, porque Romanos 13 fala assim, ó, sujeitem a autoridade. Lembra que eu li um texto? Agora entenda aqui uma coisa, imagina que alguém, vou citar um exemplo que não é desse ano, alguém é eleito vereador em Sorriso, aí o cara chega aqui no culto e fala assim, olha, a partir de agora vocês só podem fazer culto de 20 minutos. Qual é o sentido disso? Nenhum. Porque a questão não está no indivíduo, a questão está na autoridade da lei. Quando Romanos 13 fala sobre a sujeição da lei, ele está se referindo à lei, a sujeição à autoridade, a lei como suprema autoridade. Toda pessoa que está investida em um cargo público está sujeita à lei na perspectiva civil. Ninguém, eu vou ler para você aqui, ninguém tem a bênção de Deus, nenhuma autoridade, porque fala assim, nós não podemos falar, pastor, porque é autoridade. Não, querido. Se está contrário à palavra de Deus, obviamente não goza da bênção de Deus. Se está contrário, tem um exemplo aqui, ó, Atos capítulo 16, Paulo usa a autoridade, o texto diz assim, Atos 16, verso 36, o texto diz assim, ó, Paulo estava na prisão, lembra? Aí chega o carcereiro e fala, ó, os juízes se reuniram e mandaram soltar vocês. Pode ir embora. Aí sabe o que Paulo faz? Você lembra? Paulo fala assim, não é assim não. Os caras nos prendem sem o devido processo legal, nos prenderam sem nos ouvir e agora querem nos soltar. Não é desse jeito. O que Paulo está fazendo? Paulo está usando a lei contra a própria autoridade, que é o magistrado. Paulo está dizendo, esse magistrado não está atuando de acordo com a lei. Portanto, ele não gosta da bênção de Deus. Lembra do exemplo? Esse eu quero te citar. Vou ler, Nicole, Êxodo 1, 19 e 20. Faraó, o líder do Egito. O Egito era a grande potência do mundo naquele tempo. Faraó diz, chama as parteiras aqui, porque nós precisamos matar Moisés, o bebê Moisés. Chama as parteiras, vira para a parteira, ordem, falou, ó, mata os meninos tudo que nascer agora. Os bebês meninos que nascer, mata. Aí o Êxodo 1,19 diz assim, as parteiras responderam a Faraó, porque ele tinha questionado, por que vocês não mataram os meninos? O texto já continua. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão luz antes que a parteira chegue, porque na verdade as parteiras não fizeram o que Faraó mandou. Agora olha o que diz o verso 20, e Deus, as parteiras desobedeceram a ordem do líder maior. E o texto de Êxodo diz assim, e Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Deus foi bom com as parteiras, porque elas não obedeceram à ordem de Faraó. Porque há uma ordem maior, porque há uma palavra maior, porque há uma voz maior. E o tempo inteiro a Bíblia está ensinando sobre governo civil. Citei a frase semana passada de Calvino, governo civil, a importância disso no contexto da Escritura, e nós estamos achando que não. Escute, aí vem Romanos capítulo 1, cita lá vários pecados que pessoas de Roma estavam cometendo. Romanos 1, primeiro capítulo que Paulo escreve ao povo de Roma, e diz, olha, tem gente aí desobedientes a Deus, que está desonrando o Pai, pessoas com malícia, com pornografia, e cita um rol enorme de pecados. No fim do capítulo 1, aí Paulo diz assim, ó, o último versículo, Romanos 1, Paulo diz assim, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês.
peca quem comete esses pecados, como também peca quem é conivente com quem comete esses pecados. O último versículo de Romanos 1 deixa claro que quem comete está pecando, e quem é conivente com quem é pecador está pecando da mesma forma. Conivência é pecado, como omissão é pecado. Por isso que Jesus olha para a igreja de Laodiceia, em Apocalipse 3, olha para a igreja de Laodiceia e fala: olha, era melhor que você tivesse sido frio ou quente, mas porque você é morno, omisso, não se posiciona como um cristão, porque você é morno, vou te vomitar. Está escrito lá no texto, é duro, né? Apocalipse 3,16, para ser exato para você. Como você é morno, não se posiciona como um cristão, não de acordo com o meu achismo, mas de acordo com o que essa palavra diz, vou te vomitar. Citei aqui o aborto, citei aqui as drogas, citei aqui liberdade religiosa, citei aqui a questão do crime, o enfraquecimento da polícia. Quero saber qual vai ser a sua posição sobre isso. Não é para você me responder. Agora eu vou citar um último texto para nós encerrarmos. E esse aqui eu vou ler ele todo, porque esse texto eu gostaria de convidar você a ler na sua casa depois de novo, que é Daniel capítulo 3. Aliás, quem quiser abrir aí, Daniel, profeta Daniel, capítulo 3. Põe para mim, Nicole, a partir do verso 12. Daniel 3:12. Querido, esse texto aqui é de estremecer a fé e o coração, no bom sentido. Profeta Daniel, capítulo 3, verso 12, eu vou ler em diante, diz assim: há uns homens judeus, é um funcionário do rei falando com o rei, ok? Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abed-nego. Estes homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestaram culto aos deuses do rei, nem adoraram a imagem de ouro que o Senhor levantou. O rei, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abed-nego, e eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que levantei? Verso 15, agora pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, cítara, harpa, lira e gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. Aí ele faz a pergunta que não deveria: e quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Verso 16, Sadraque, Mesaque e Abed-nego respondem ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, olha o que eles dizem, escute isso aqui: se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha ardente e das suas mãos, ó rei. Verso 18, e mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não nos prostraremos, não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Aleluia! Vocês estão entendendo o que esses homens fizeram? Olharam para o rei, querido, líder, chefe sobre eles, que acabara de dizer. Imagina se alguém falar para você aí: adora, confessa, senão você vai ser morto. Foi o que fizeram com eles. Esses homens disseram: Deus, se Ele quiser, Ele nos livra da sua mão, rei, mas nem que Ele não nos livre,
eu não nego a fé no Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E tem vários imagens de ouro, ídolos de ouro, que querem enfiar goela abaixo da igreja. E eu citei aqui agora a ideologia de gênero, que dizem que não existe. Para, queridos. Ideologia de gênero, dizer que, como vi outro dia aquela senhora, Xuxa Meneghel, dizia: a ciência já provou que tem 3 gêneros, macho, fêmea e um indefinido. Larga de mentir, para de mentira. A ciência em abril de 2019 provou exatamente o contrário, que o gene ou é macho ou é fêmea e não tem nada diferente disso. Abril de 2019. Agora, o ofício de Satanás é mentira, ele sabe mentir bastante. Lembra disso? E estão querendo enfiar a goela abaixo da igreja, que a igreja se prostre à imagem de Nabucodonosor. Uma delas é essa questão da bandeira LGBT. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O que eles querem fazer lá fora, façam. Nós não vamos desrespeitar, eu falei isso aqui semana passada. O que eles querem fazer lá fora, façam. É escolha. Nós respeitamos a escolha. Não queremos passar em cima de ninguém. Agora não me venha proibir de pregar o evangelho e a verdade do evangelho. Não me venha querer proibir de falar para o meu filho que isso é pecado, porque eu vou falar para o meu filho que é pecado, porque a Bíblia diz que é pecado. Eu não inventei isso, a palavra de Deus diz que é. E eu não vou me dobrar a essa imagem de ouro. Não, porque esse é o nosso papel como igreja. Então você, querido, como eleitor, fique muito atento a que vento você está, para que lado você está navegando. Porque a questão é de justiça que esse país perdeu. Esse país não sabe mais o que é justiça. A questão é de liberdade, de crença, de culto, de pensamento. A questão é a liberdade de podermos pregar o evangelho como ele é. Queremos que as pessoas sejam salvas. Queremos que as pessoas sejam libertas, que as pessoas conheçam Jesus. Jesus é algo maravilhoso, não é verdade? Nós pregamos a vida, nós pregamos a família, nós pregamos que filhos respeitem seus pais, nós pregamos que filhos honrem seus pais, nós pregamos a saúde, não concordamos com drogas, e eu espero que você não seja conivente com esse tipo de bandeira, porque eu disse aqui semana passada e vou repetir para terminar: Deus não vai nos julgar de acordo com o livro do judeu, de acordo com o livro de Wayne Grudem, de acordo com Paulo Freire, de acordo com Shakespeare ou com quem quer que seja. Todos nós vamos prestar contas a Deus e ao Supremo Juiz. O seu código é a sua palavra. Vamos ficar de pé para a gente orar, querido? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu vou dizer algo para você, querido. Obrigado. Querido, semana que vem nós faremos a última parte dessa série. E você está em silêncio, reflexivo, eu fico feliz por isso. Porque é para isso mesmo. Para isso mesmo. Para que sejamos íntegros, inteiros. E para que a palavra de Deus seja inegociável para você. Se você negocia a palavra de Deus, que ela seja inegociável. Tem coisa que é assim: o plano de governo é ruim, o plano nacional de educação, de alfabetização, PNA é isso, ou tal coisa não é tão ideal. Querido, essas questões de governo se tornaram, infelizmente, menores. Questão agora, como eu falei, é uma questão de justiça e liberdade, para que não vivamos o que muitas nações vivem, para que não vivamos que muitos povos vivem. Você já teve oportunidade de conversar com um venezuelano? Quem já teve? Conversar bem. Eu já tive. Que muitos irmãos tiveram. Aí muitos vão essa semana
E eu falei da conivência, vão essa semana e assinam supostamente uma carta pela democracia. Os mesmos, ou muitos deles, que apoiam Hugo Chávez e o senhor Maduro, que apoiam o governo atual da Nicarágua, que apoiam o governo da Nigéria, que apoiam Cuba e tantos outros onde não há outro fato, não há liberdade de culto. Converse com um venezuelano, fale com ele e ouça o que ele tem a dizer a você. Que Deus abençoe para que sejamos sempre uma nação democrática, sempre. E quem quiser ir para um caminho X, que seja, quem quiser ir para o caminho Y, que seja, e nós vamos continuar aqui falando de Jesus Cristo de Nazaré. Vamos continuar aqui. Espero que você entenda, e que você seja como Sadraque, Mesaque e Abednego aqui nessa cidade. Quando alguém te falar, não, mas tem que ser assim, precisa adorar a imagem de ouro, você vai falar, se quebrar princípio da palavra de Deus, eu não me dobro. Não me dobro. Se você puder fechar os olhos, eu vou só agradecer a Deus. Vou citar aqui já.